E se eu te dissesse que cada pessoa que você conhece, seus amigos, colegas, até você, está o tempo todo revelando a verdade, só que disfarçada de comportamento? Nietzsche acreditava que ninguém mente para o outro primeiro, mente para si mesmo, e que o que mais odiamos nos outros é, na verdade, o reflexo do que tentamos esconder dentro de nós. Mas isso é só o começo, porque a verdade número 14 vai expor algo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. E quando você entender, não vai mais conseguir olhar ninguém, nem a si mesmo, da mesma forma. Se eu te dissesse que você já sabe ler qualquer pessoa, só não aprendeu a traduzir os sinais ainda. Porque todo mundo deixa rastros. A questão é, você enxerga? Hoje você vai. Este vídeo é um mapa, não um atalho, dividido em 3 partes que se encaixam como engrenagens. Se você pular uma, perde a força do conjunto. Fica comigo até o final e você não vai apenas entender os outros, vai se entender de um jeito que talvez nunca tenha ousado. Parte 1. As máscaras, o palco onde tudo começa. De criança, nos treinam a acreditar nas palavras. Palavras viram moeda, senha, disfarce. Nietzsche, porém, deixou um alerta. A superfície de que alguém mostra não é a pessoa, é a armadura. O tímido que exagera na gentileza pode estar aterrorizado pelo medo de rejeição. O que parece invencível pode estar desmoronando por dentro. E o mais curioso, a maioria nem percebe que está atuando. Todo espírito profundo precisa de uma máscara, escreveu ele. Não como um insulto, como um aviso. Não confunda a máscara com o ser. Verdade 1. Todo mundo usa uma máscara para sobreviver, não por falsidade, mas por medo. Para existir em sociedade, criamos um personagem aceitável. Só que máscaras escorregam. O primeiro vazamento da verdade é a tensão, o microengasgo, o olhar que foge, a risada demorada demais. Onde a pessoa fica desconfortável, começa a pessoa real. Verdade 2. O que alguém odeia nos outros revela o que esconde de si. Chama-se projeção. Quem zomba de arrogantes talvez lute com a própria autoestima. Quem aponta mentirosos sem parar pode estar encobrindo a sua verdade não encarada. Não observe apenas o que alguém admira. Observe o que critica. E por quê? Verdade 3. O silêncio fala mais que as palavras. Nietzsche desconfiava da linguagem como instrumento do rebanho. O discurso, muitas vezes, evita a realidade. Pausas longas, respostas decoradas, desvios de assunto quando a conversa toca na ferida. Isso é uma confissão. Quem foge da vulnerabilidade está gritando o que teme. Verdade 4. Virtude em excesso costuma ser vaidade disfarçada. Cuidado com o paladino que vive corrigindo todos, pregando pureza e superioridade moral. Às vezes, a moral vira palco do ego. Bondade real não precisa de aplauso. Verdade 5. As pessoas não mentem para você primeiro. Mentem para si mesmas. Estou bem. Superei. Não ligo. São mantras de sobrevivência, repetidos até soarem verdade. Não enxergue inconsistências como arma contra você. São rachaduras de uma narrativa que a própria pessoa mantém para continuar de pé. É aí que você lê. Verdade 6. Onde alguém se sente superior, esconde inferioridade. A ostentação crônica, a necessidade de diminuir outros, o currículo declamado em toda a conversa, isso raramente é confiança, é compensação. Confiança de verdade não compete, simplesmente é. Atrás do trono, quase sempre há uma criança assustada segurando uma coroa grande demais. Pausa rápida. Você percebe a mudança? Quando alguém interrompe sem parar, nem sempre é arrogância. Pode ser pavor de ser esquecido. Quando alguém diz "estou bem", desviando o olhar, ouça o corpo, não a frase. Ler pessoas não é ganhar poder, é oferecer compaixão. Quanto mais claro você vê, menos você odeia. Parte 2. As rachaduras. Onde a performance falha.
Se você já notou o momento em que a máscara trinca, sabe do que falo. O incômodo súbito quando crenças são questionadas, o tom que muda quando o assunto toca em algo íntimo, a risada que não combina com o conteúdo. Nada disso é acidente, são pistas. Para Nietzsche, eu não é estático, é um papel costurado para sobreviver. Quando ameaçado, a verdade vaza. Verdade 7. A maioria das ações é movida por medos inconscientes. Por que alguém se explica demais? Por que domina a conversa ou some? Por que diz sim, querendo dizer não? Medo. Medo de abandono, rejeição, humilhação, fracasso. Em vez de focar no que a pessoa diz que quer, pergunte: do que ela tem medo de perder? A resposta mora aí. Verdade 8. Crítica em excesso é projeção. Quem ridiculariza a emoção pode estar aterrorizado pela própria sensibilidade. Quem menospreza a aparência alheia pode travar guerra com o espelho. Julgamento raramente fala do outro, fala de quem julga. Toda crítica repetida é um rastro até a dor que alguém tenta expulsar de si. Verdade 9. Confiança exibida demais frequentemente mascara a culpa. Você já viu o tipo? Sempre certo, sempre impecável, sempre no controle. Repare no maxilar, na hiperpreparação, na defensividade sob pressão. Às vezes, essa certeza performada é um escudo contra algum arrependimento, alguma aversão de si que a pessoa tenta enterrar. Paz verdadeira não precisa posar. Verdade 11. Obsessão por controle revela caos interno. Micromanagement, rigidez, intolerância a mudanças. Quando o mundo interior está bagunçado, o exterior precisa ser controlado à força. Não tema o controlador, entenda-o. Ele está tentando segurar o mundo com as mãos porque teme desabar por dentro. Quanto mais rígida a casca, mais frágil o núcleo. Verdade 12. Quanto mais alto o show, mais vazio o centro. A lógica do "olha pra mim" em série, performances constantes e identidades cuidadosamente curadas, raramente aponta força, aponta desespero. Quem se conhece não implora a plateia. Quando alguém vive de palco, isso não é demonstração de poder, é sussurro de necessidade. Sem o seu olhar, eu desapareço. Observe o que está mudando em você. As salas ganham legendas invisíveis. Você vê padrões onde antes via pessoas difíceis. E percebe que não se trata de ler mentes, é ler máscaras. E isso traz responsabilidade. Ao ver a criança no crítico, o medo no valentão, a culpa no soberbo, você não fica fraco, fica inabalável. Parte 3. A ferida e a alma. O que permanece quando as máscaras caem? Por trás de todo comportamento há uma crença. Por trás da crença, uma ferida. Nietzsche não expôs apenas padrões, mostrou suas origens. Agora, vamos ao fundo. Verdade 13. Ninguém fala a partir da lógica, fala a partir da dor. Racionalizações são pinturas bonitas sobre paredes rachadas. Amor é fantasia, confiar é burrice. Por trás existe um episódio, uma perda, um não recebido. Em vez de reagir à opinião, pergunte: o que a quebrou? O que a assustou? O que ela se recusa a reviver? De repente, o argumento deixa de ser ameaça e vira escudo. Verdade 14. A forma como alguém reage à fraqueza revela sua força. Não observe como tratam os poderosos, observe como tratam quem não pode revidar. Quem zomba da vulnerabilidade teme a sua. Quem pune o erro sem piedade provavelmente nunca pôde errar. Quem vence deixando sangue pelo caminho ainda luta consigo mesmo. Força madura é outra coisa. É contenção, é presença, é misericórdia quando punir seria fácil. O alvo do ataque costuma ser o objeto da inveja. É duro admitir, mas muita hostilidade abriga admiração impotente. Criticar é mais fácil que reconhecer desejo. Zoar o livre, o bem-sucedido, o confiante, dói menos do que encarar o "eu também queria". Inveja é desejo não autorizado.
Quando você vê isso nos outros, fica imune a pequenas maldades. Quando vê em si, fica livre. As pessoas encenam a infância, não as próprias ideias. Gente não muda, dizem. Nietzsche diria, gente repete. Quem nunca foi ouvido, não sabe ouvir. Quem foi punido por sentir, se blinda em lógica. Quem precisou conquistar amor, performa por afeto, até quando isso adoece. Pergunte menos o que essa pessoa acredita, e mais, quem ela precisou ser para sobreviver. Comportamento é biografia. Os padrões são confissões, se você souber escutar. Some quando alguém se aproxima, trabalha até a exaustão para não encarar o silêncio, flerta com todos, conecta com ninguém. Nada disso é aleatório. São modos de dizer, assim eu me protejo, aqui eu fui ferido, isso eu temo reviver. Se você ouvir padrões, ouvirá a verdade antes de ser falada. E quando isso acontece, você para de levar para o pessoal, para de julgar, começa a entender. Você vira espelho, não arma. Vê e escolhe graça. Como ler e, se ler, cada uma dessas verdades que te ajuda a enxergar os outros também te revela. Talvez o verdadeiro mistério não tenha sido entender as pessoas, mas entender o que nelas desperta algo em você. O que você vê nos outros é o reflexo do que ainda precisa encarar em si mesmo. Então me diz, qual dessas 18 verdades te mostrou algo sobre você? Comenta aqui embaixo a palavra verdade, se alguma delas virou a sua chave. E, se esse vídeo fez você enxergar o invisível, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque o próximo vai ainda mais fundo. Nietzsche dizia que quem olha demais para o abismo, descobre que o abismo olha de volta. Mas agora que você aprendeu a ver com clareza, o que vem a seguir não é o abismo, é o despertar.